Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Meus queridos irmãos, esse tempo de angústia, nós começamos a prová-lo. Pessoas queridas estão transgredindo normas que já conhecem. Pessoas que foram criadas dentro da doutrina estão hoje sendo bons cidadãos, fazendo trabalhos missionários, entregando livros, pregando, mas conhecedores de que há um juízo e que Deus não inocenta o culpado, que nós vamos ser julgados pelas coisas que nós sabemos, pelas coisas que desagradam a Deus e que nós deliberadamente estamos na prática. E estamos passando agora pelo tribunal de Deus para sermos decididos os nossos casos para sempre, serem decididos os nossos casos para sempre, irmãos. E pequenas coisas que não tem porquê a gente pedir a Deus força, poder, para a gente pegar e resistir a essa vontade de fazer o que não deve fazer. Às vezes, fazemos as coisas contrárias à vontade de Deus, porque queremos o favor de líderes, de outros, para estar em conformidade com os irmãos que não estão andando em conformidade com a vontade de Deus, que a gente sabe que não deve fazer. E quando a gente fala dessa maneira, a gente é acusado de que estamos acusando alguém. Eu não estou falando o nome de ninguém. Nós devemos pegar e sondar os nossos corações e vermos aonde nós estamos falhando. É triste, meus queridos irmãos, vermos muitos amados se rebelarem contra o Senhor, sabendo que suas vidas estão sendo decididas para sempre e que o juízo está prestes a acontecer, o juízo de fogo, o juízo de pragas. Meu Pai, tenha misericórdia. Eu estou aqui, meus queridos irmãos, com um pequeno texto que vai resumir se nós estaremos na cidade de Deus ou não. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus, todos os que quiserem se salvar, todos os que quiserem ser selados por Deus, têm que, durante a sua vida terrestre, representar em seu procedimento a vontade de Deus, os detalhes da vontade de Deus. Se nós começamos a ceder em algumas coisinhas pequenas, nós vamos ceder também nas grandes. Nossos conselhos, a Bíblia fala, em Apocalipse 13, versículo 8, que todos vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E Êxodo 32, 33 diz que Deus não inocentará os que estiverem pecando abertamente. Meus amados,
se despertem, meus queridos. Tenha misericórdia de vocês mesmos, meus queridos. Isso é o que os torna mensageiros de Cristo. Viver retamente todos os conselhos e as vontades de Deus, dando testemunho, ou que seja na igreja, ou seja fora da igreja. O nosso testemunho de fazer completamente a vontade de Deus é que vai contar. É o que está falando aqui, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 23. Isto é o que nos torna mensageiros de Cristo. Suas testemunhas devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as más práticas que são feitas na igreja ou fora da igreja, apontando aos pecadores e aos transgressores, aos rebeldes, aos que estão em rebelião contra Deus, contra as normas da igreja. O Cristo que foi crucificado para salvar. Meditar no sacrifício de Jesus, meditar naquele sangue derramado, naquela angústia que ele passou, e não ceder aos princípios de Deus. Devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as práticas, as más práticas, apontando aos pecadores o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, a tortura dele na cruz do Calvário, o amor dele por nós em se sacrificar tanto. A todos os que o recebem, dá ele poder para tornarem cada vez mais fiéis, cada vez mais puros, cada vez mais santos, cada vez mais com o caráter de Deus, dando testemunho que são verdadeiros filhos de Deus. A regeneração é o único caminho para a qual podemos entrar na cidade de Deus, para a qual nós podemos ser salvos. A nossa regeneração, o nosso alimentar, nosso vestuário. Meus queridos irmãos, é só olhar para os princípios. Se nós não queremos ficar fora, não queremos errar, olha para os princípios, olha como viveu aqueles que receberam a mensagem. Princípio é olhar para o início, é olhar para a vestimenta dos pastores, as vestimentas de Ellen White com as moças, com essas fotos que nós apresentamos aí, do início do movimento. É o caminho mais seguro da gente pegar e estar em conformidade com aquelas vestimentas. Os conselhos de Deus, resistir à tentação dos maus hábitos de ficar comendo toda hora, de ficar comendo coisas que faz mal, dando prioridade às nossas vontades, nossos sabores, achando que isso não vai nos deixar fora do céu, mas é isso que vai nos levar a cometer graves pecados e estarmos selados pela besta, não por Deus. É apertado e estreito o caminho, é apertada e estreita a porta pela qual ali a gente deve entrar, mas para ela devemos guiar o povo, com o nosso testemunho, com nossos exemplos, porque não adianta nós falarmos, chamarmos atenção, mesmo que seja com todo carinho, que vamos ser acusados de acusadores, de julgadores,
Meus amados irmãos, sondam os seus corações. Não permitam, irmãos, que Satanás domine, que nós venhamos ficar fora do céu. Os velhos e hereditários traços de caráter têm que ser vencidos. Os desejos naturais do coração têm que ser transformados. Todo engano, falsidade, maledicência tem que ser posto de lado. A vida nova, que torna a gente semelhantes a Cristo. Homens e mulheres devem ter vida de estrita obediência a todos os conselhos de Deus. Vamos sondar, vamos ver quando nós estamos na igreja, o que nós devemos fazer que seja a vontade de Deus e que não venhamos transgredir com tradições e costumes. Meus queridos irmãos, nós sabemos que quando as pessoas são seladas por Deus nesses últimos momentos, e estamos em ano sabático, ano que agora no céu está no calendário de Deus, e que algo está acontecendo, nós não devemos arriscar, desobedecer, mesmo que sejam pequeninas coisas. Isso é pior do que as grandes, irmãos. Meus queridos irmãos, é um apelo que eu estou fazendo hoje. Não permita. A vida que Jesus viveu neste mundo, podem também viver os homens e mulheres, por meio do seu poder e sob as suas instruções, fazer toda a vontade de Deus. Está aqui, irmãos, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 22. Nós devemos revelar a Jesus Cristo com nossos procedimentos. Será que Jesus entraria na casa de Deus como? Será que Jesus cederia às coisas que a gente sabe que não deve fazer, que é errado? Por que, irmãos, vender a nossa salvação? Tenha misericórdia. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Jejuam, oram, porque esse tempo, hoje, pode ser a definição eterna para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu não sei mais o que falar. A maioria que tem contato comigo já sabe. Não percam as suas salvações. Não percam a sua vida. Se estamos em Cristo, estamos com vida. Se não estamos com Cristo, já estamos mortos. Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. A verdade está no caminho de Jesus. E se nós não temos a verdade, não temos Jesus. E se não temos Jesus em nosso viver, também não temos a verdade nem temos vida. Essa é a realidade, meus queridos irmãos. O meu desejo é que eu veja os meus queridos irem comigo, principalmente os que eu levei para a igreja. Tantos que eu levei para a igreja estão em rebelião contra o Senhor. Que lástima, que tristeza. Meus filhos, minha família, estamos nas últimas horas. Não percam as vossas salvações, as vossas vidas. É o meu desejo para cada um dos irmãos. Que Deus possa me consolar, porque eu estou em grande tristeza de ver muitos se desencaminhando e o Espírito Santo se retirando. E que Deus venha me ajudar também para que eu não venha ceder, não venha
me desencaminhar. Que Deus venha me ajudar a ficar firme nos seus princípios. Ó Senhor, ouve e me ajuda. Amém.